Muito bom. Maravilha, vamos lá. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho aqui de Kineve. Então eu vou pular essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, o Alisson, acho que a grande maioria aqui conhece. O Alisson, todo mundo sabe quem que é, mas depois ele dá uma palavrinha a respeito dele também. Eu sou o Leandro Garcia, sou analista de sistemas, tenho aí uma especialização em gestão estratégica de TI e hoje estou muito focado em Business Agility. E o Kinevin é algo que vem me ajudando muito a entender sobre o que nós estamos falando, por que nós precisamos ir para cá ou para lá, qual é a melhor estratégia, dentro daquela caixa de ferramenta que a gente tem, que vem das palestras, vem dos cursos, vem das certificações, vem da formação que a gente tem, como é que eu uso essas ferramentas que estão lá na minha caixa de ferramentas, o bate-cinto que a gente vai criando ao longo da vida, como é que eu uso isso? Qual é a ferramenta que vai me ajudar a trazer melhor resultado? Qual é a melhor ferramenta para eu usar em determinado momento, né? O Kinevin, ele tem me apoiado muito nesse lugar, assim. Então, é, 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 e tem uma relação muito forte com o Business Agility, né? Se a gente está falando aí de agilidade de negócios, a gente está falando, eu vou trocar agilidade por adaptação, né? Como é que eu consigo adaptar o meu negócio para entregar os resultados que eu preciso? O Kinevin, eu acho que é mais uma das ferramentas que a gente precisa ter dentro da nossa caixa de ferramentas. Alisson, me interrompe a qualquer momento aí, tá? Concorde, discorde, acrescente, remova, traga aí seus pontos. Você quer falar rapidinho de ti, Alisson? Eu acredito que todo mundo aqui te conhece, mas vai que, né? Não, certamente não. Eu não tenho essa fama toda, não. E nem gostaria de ter. Certo? Eu sou o fundador da Softezen, sou CEO da empresa, mas também instrutor e coordenador de curso, ou seja, múltiplas funções, né? E estou aí na área de TI também desde a década de 90, na área de desenvolvimento de software, e na agilidade desde 2003. E aí, assim, nesses anos todos, já fiz um pouquinho de tudo, já fui dono de empresa que fazia desenvolvimento de software, fui dono de empresa de produto, já fui consultor muitos anos, fui também programador, assim, nunca deixei de ser programador. E, enfim, hoje estou aí com a Softezen, que é meu aquilo que me ocupa o dia inteiro. É o, é o, é o dia a dia aí, né? Uhum. Muito bom. É isso aí. Eu parei a apresentação para você poder falar. É... Espera um pouquinho. Ótimo. Então vamos lá, deixa eu voltar a apresentação aqui e a gente continua daqui. Bom, o Kinevin, para o pessoal que chegou, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer uma introdução. A gente acredita que nem todo mundo aqui conhece o Kinevin. Quem conhece, respira um pouquinho, depois a gente vai partir para o momento de dúvidas, vai partir para uma troca. O Alisson vai me interrompendo aqui durante a apresentação e vai colocando os pontos dele também. Então, devagarzinho, a gente vai chegando lá. Bom, o Kinevin se escreve desse jeito, a gente pronuncia Kinevin, né? Como se trocasse o C pelo K, o F por um V, é o Kinevin. É uma palavra gaulesa, vem para quem gostava de ler quadrinhos lá, lia Asterix, é daquela região lá que vem essa palavra. E ela tem todo um significado, né? Ela, assim, a mensagem que ela traz é essa coisa de um lugar de múltiplos pertencimentos. O que eu já ouvi falar é que o criador desse framework resolveu usar essa palavra diferente para gerar curiosidade, em vez de usar um termo em inglês, algo que é mais comum quando as pessoas vão dar nome para métodos e frameworks, ele resolveu usar um nome diferente aí para
para tentar chamar a atenção, trazer um significado diferente. E ao longo hoje da noite aqui, a gente vai discutir muito sobre essa coisa de um lugar de muitos pertencimentos, né? Quando a gente olha para a nossa empresa, quando a gente olha para um projeto, quando a gente olha para uma iniciativa, é comum a gente ver várias coisas diferentes acontecendo, não uma só. Então, a gente vai falar disso hoje. Kinev é uma marca registrada, antes era da Cognitive Edge, né? Hoje a Cognitive Edge mudou de nome, então se chama Kinev.co, é Kinev.co. Então, está aqui feito a referência aí à dona da marca aí do Kinev. Mas o que é isso, né? A gente entendeu o que significa o nome lá, mas e aí? Bom, o Kinev é um framework para sense making. E aí vocês vão perceber ao longo da noite hoje que o Kinev é igual uma cebola, né? A gente vai descascando ele, a gente vai descobrindo outras coisas ali, tem bastante casca ali, tem bastante coisa ali. Então, ele é um framework para sense making, né? Ou seja, ele é um framework para dar sentido às coisas, para que a gente possa tomar tomar decisões da melhor forma possível. Ele foi criado na IBM pelo Dave Snowden, que é o CEO da Kinev.com, em 1999, quando o Dave Snowden estava trabalhando lá, olhando para dentro da IBM, mas olhando para questões sociais, olhando para como é que as pessoas interagiam, como é que as pessoas resolviam problemas e tudo mais. Então, essa é a origem do Kinev. Mas legal, bacana, entendi que ele é para sense making é para dar sentido nas coisas, mas como é que eu aplico isso? Aonde eu posso usar isso, né? Onde que eu posso dar uso para o Kinev? A ideia do Kinev é justamente o que eu comentei ali, o lugar de pesquisa do David Snowden na IBM lá em 1999, que é a antrocomplexidade, palavra difícil aí, antrocomplexidade. Antrocomplexidade, na verdade, nada mais é do que essa complexidade que nós, humanos, geramos no dia a dia, em diversos lugares aí. E aí, Alisson, eu vou puxar sua sardinha um pouquinho aqui, você fala disso também de vez em quando, né? A complexidade que emerge ali na comunicação, nas conversas, a gente consegue perceber a complexidade em vários lugares, essa complexidade que nós, humanos, estamos constantemente gerando, correto? A complexidade se manifesta de várias formas toda vez que a gente está interagindo. O simples fato de a gente estar em uma conversa, você já está no âmbito de um tecido complexo, que tem várias nuances, várias coisas acontecendo ali que a gente não está percebendo, né? E o que emerge das conversas, por exemplo, dessa conversa que a gente tem aqui, né, emerge desse tecido complexo, né, que os seres humanos formam enquanto interagem. Mas não é só na questão da comunicação. A comunicação, acho que eu diria que é um aspecto bem básico, que seria o aspecto mais relevante aí para as organizações hoje em dia, porque você vai ver abordagens começando a aparecer a partir de agora, ou já tem aparecido nos últimos anos, cujo foco de ação é totalmente orientado a, a ações que acontecem nesse âmbito das conversas que estão se manifestando na empresa, certo? Então, é como se, por exemplo, se você for um consultor ou um coach, alguém que está ajudando a empresa num processo de transformação ou num processo enfim, de criar algum tipo de resultado, algumas pessoas já estão indo checar o que fazer, né? Ou descobrir o que fazer, ou descobrir qual é o problema, ou endereçar soluções no âmbito do tecido comunicativo, ou seja, das conversas, né? Então, a complexidade passa a ser um tema extremamente relevante, né, nesse momento e para o futuro, porque é nela que a gente tem que mergulhar para conseguir, né, tocar nesses aspectos mais centrais nas empresas, que são os aspectos que acabam, digamos assim, sendo dificultadores para a gente fazer os resultados acontecerem, né? Então é aquela ideia, não dá mais para eu ir com o meu método pronto para resolver as questões, os problemas, eu tenho que tratar esses métodos mais como
uma espécie de ferramental, ou de instrumentos, ou de cinto de utilidades, ou repertório, para que quando eu entre lá no tecido complexo da organização, a gente consiga puxar coisas que vão ajudar em cada situação, né? Mas É acho o que tal do emergir que a gente sempre falou no ágil, né? é, Precisava as coisas emergentes e tudo mais, né? Legal. O Dave Snowden, ele traz essa ideia da complexidade gerada pelos humanos, e aí, no que diz respeito ao Knevin, ele sempre reforça seres humanos, né? Esse framework não serve para a gente olhar e entender máquinas, nem pássaros ou formigas. Ele tem a ver com essa ideia de como que as pessoas dos sistemas sociais tomam decisões em diferentes tipos de situação. Então, o Kineve está muito focado nisso, um pouquinho do que o Alisson falou. Isso tudo está dentro de 5 domínios, que é algo que o David Snowden olhou, observou e mapeou aí 5 domínios. Não são 4, como a gente vê em alguns lugares, são 5. Não são quadrantes, até porque também não são 4, né? São 5. São 5 domínios. O Alisson, você traz uma fala muito bacana a respeito disso, né? Desse entendimento que o David Snowden tem sobre os domínios. Antes de eu passar o domínio, você quer dar uma pincelada nisso, assim? Você fala que é muito bacana poder olhar para tudo isso e entender isso nesses 5 domínios, isso serve como um apoio, né? Para que a gente possa tomar decisões e tudo mais. Você quer pincelar um pouquinho? bom, eu não sei exatamente qual é a fala que você está se referindo, mas assim, acho que uma ideia interessante é que, por exemplo, hoje a gente tem a gente está caminhando, eu acredito fortemente que a gente está caminhando para essa coisa do pensamento sistêmico, certo? As coisas naturalmente estão se apresentando para nós de forma mais holística, né? A gente está parando de olhar partes, tentando encontrar todos, tentando encontrar totalidades e tal, né? Intuitivamente, o pensamento sistêmico está se manifestando de forma natural, né? Desde o início do século. E só que o pensamento sistêmico ele traz uma dificuldade, porque a gente está acostumado a pensar analiticamente para resolver problemas, porque é assim que a gente aprendeu na escola, né? Quando a gente estuda matemática, você aprende a separar o problema em partes e resolver uma parte, depois outra, enfim, qualquer tipo de situação, você é orientado a quebrar as coisas em partes e resolver individualmente cada uma. E aí, então a gente tem uma dificuldade hoje de lidar com totalidades, com coisas mais holísticas, né? Porque a gente não consegue separá-las mais, é difícil separá-las, certo? Eu não sei mais qual é a unidade que eu trabalho, né? Em alguns momentos eu trabalho o time, mas aí tem um indivíduo, aí tem o setor, aí tem um grupo, aí você tem subgrupos acontecendo, você tem configurações, né? Aí a gente começa a dar nome diferente para as coisas, começa a chamar de squad, né? A É, gente as mistura coisas tudo, né? se configuram, né, de uma maneira que, de certas maneiras, que fogem das categorizações tradicionais, embora a gente tente puxar para elas o tempo todo, formando esses labels, né, essas coisas e tal. Mas ali na realidade do dia a dia, tem um monte de coisa acontecendo, é uma coisa muito, muito dinâmica. E aí, o que o David Snowden trouxe com a questão dos domínios, que eu acho que foi muito genial, você falou do David Snowden, né, que é o criador Sim, do... sim, 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 sim. Foi porque ele olhou para a questão dos sistemas, do pensamento sistêmico, e começou a olhar para os sistemas como, não como, vamos dizer assim, por exemplo, um algo que existe, que é externo a nós e que a gente está tentando controlar, ou dominar, ou resolver e tal. Ele começou a olhar para os sistemas como se fossem situações. Ou seja, toda vez que você está diante de alguma situação, né, ele vai trazer essa ideia de que essa relação entre
que se estabelece entre você e a situação forma uma espécie de sistema. Eu acho que minha conexão não está muito boa, porque eu estou me sentindo travando aqui. Deixa eu ver. Estou no Mas Wi-Fi. para mim Não, está fluindo aqui, Alisson. Tá tá, tudo bem. beleza. Então, ele vê sistemas como situações. Então, e aí é que vem a coisa dos domínios, né? Porque para você lidar com situações, a situação ela não depende do objeto que você está se relacionando, depende da sua relação com o objeto, né? Então, existe uma questão de perspectiva também, né? Então, quando você pega um problema, vamos dizer, grande, por exemplo, o desenvolvimento de um produto, ou um novo projeto, ou uma situação complicada, lá, uma situação que você tem que resolver, você vai começar a desdobrar aquela coisa em, em pequena, como se fossem em múltiplas situações que têm uma perspectiva inerente. Então, você vai ter dentro daquele problema de desenvolvimento de um produto, situações que vão ser simples, situações que vão ser complicadas, situações que vão ser complexas, situações que você não tem certeza sobre o que é, enfim. Então, é como se agora eu conseguisse explodir um todo holístico, né? Eu conseguisse segmentar um todo holístico sem que eu transformasse isso em partes mecânicas, né, que quebrassem a questão do pensamento sistêmico. Então, eu posso pegar um problema grande, um problema difícil, certo? E vê-lo em pequenas doses, em pequenas partes, certo? Usando o KNEV, porque o KNEV vai me permitir fazer esse desdobramento, né? E aí eu vou começar a descobrir que naquele problema eu tenho situações que são simples, situações que são complicadas, situações que são complexas, enfim. E aí ele vai conseguir definir muito bem o que é o simples, o que é o complicado, o que é o complexo e tal, Maravilha. de É uma isso aí. maneira que a gente consiga se relacionar com aquela situação da maneira adequada. Adoro a forma como você traz isso daí, eu acho muito bacana. Realmente acho que tem a grande genialidade dele no Kinevin passa por aqui também, né? Tudo isso que você falou estão dividido em 5 domínios, a gente vai falar um pouquinho dos 5 domínios rapidamente aqui. Existe o domínio do claro, que antigamente era chamado de simples, de vez em quando eu me pego falando simples também, agora ele chama claro. A gente vai passar um pouquinho sobre essa transformação do Kinevin ao longo dos tempos. Aí eu falo sobre essa questão da mudança, né, do Kinevin ao longo dos tempos. No claro, eu vou ter um modo de ação que o Alisson começou a explorar ali, que vai ser o sentir, classificar e responder. Aqui eu vou usar melhores práticas, aqui eu vou seguir uma receita, né? É o lugar onde existe um caminho para as coisas acontecerem, como, por exemplo, uma linha de montagem, né? Tem as melhores práticas, tem um caminho claro ali do que eu preciso fazer, a receita que eu tenho que seguir para que as coisas aconteçam. Esse funciona no ambiente que é estável e previsível, é um lugar onde eu vou avaliar os fatos e categorizar, e eu vou responder sempre baseado nas práticas estabelecidas, gestão baseada nas melhores práticas, tá? Aí eu tenho um outro domínio, que é o domínio do complicado, que é um domínio onde eu vou sentir, analisar, e aí eu vou responder. É o domínio das boas práticas, um lugar onde eu vou trabalhar com governança. Muito provavelmente é o lugar que nós aqui, a maioria de nós que estamos aqui, se não todos aqui, trabalham no dia a dia. Tem muita coisa que a gente faz que está aqui, ó. A gente vai descobrir ao longo da palestra que sempre tem um pouquinho de coisas em cada lugar, mas eu acho que é porque aqui é o domínio do especialista, né? Então, é esse local aonde, a partir do entendimento de onde a gente precisa chegar, o especialista vai olhar para as boas práticas e vai entender qual é o caminho que precisa ser percorrido até que a gente chegue lá. No complicado, a relação causa-efeito, elas não são visíveis, né? Mas elas são detectáveis. Avaliar a situação e investigar opções dentro, né, de uma gama ali de coisas que eu posso usar na minha caixa de ferramentas. Vou recorrer a especialistas, vocês, e a gestão é baseada em boas práticas.
Aqui, como referência, se a gente olha lá para o PMBOK, o que é o PMBOK, né? É um livro de gestão, de boas práticas, né, para gestão de projeto. Então, é o local, por exemplo, onde eu poderia, é o tipo de problema que eu poderia estar olhando para o PMBOK para resolver. E aí eu tenho o complexo, que é um lugar onde eu vou sondar, sentir e responder. O Davis Oden traz uma coisa maravilhosa sobre o complexo que eu adoro. Eu tenho um post-it aqui no meu monitor aqui, né? Que é aquele lugar de onde estamos e para onde ir, para onde podemos ir a partir desse ponto, né? Então é muito essa ideia de que eu preciso agir, eu preciso sondar ideias aqui, então eu vou pegar ideias que muitas vezes podem ser até opostas, eu vou testar várias hipóteses aqui, eu vou sentir, a partir do momento que eu testei isso, qual foi a reação que eu tive, e aí eu vou responder isso. Aqui, no complexo, eu preciso das práticas emergentes, não existe um caminho que já foi escrito, né? E eu preciso ir testando e sondando. Quando eu estou desenvolvendo um novo produto, e-commerce, eu trabalhei muito já com e-commerce, trabalhando com e-commerce, eu ponho uma nova funcionalidade no ar, eu preciso olhar para métricas, eu preciso entender se aquilo me ajudou a converter mais, ajudou a converter menos, não fez diferença. Eu vou olhar de diferentes maneiras para aquilo, eu vou olhar mapa de calor, vou usar uma série de métricas ali para tentar entender qual foi a resposta, né? Para poder sentir qual foi a resposta, lá no caso do e-commerce, e aí em cima disso eu vou responder, vou fazer rollback, eu vou dar o próximo passo. Então, esse aqui é o lugar do complexo. Aí, no complexo, é mais imprevisível do que previsível, requer uma abordagem criativa e inovadora, aumentar níveis de interação e comunicação. Então, aqui é um lugar que eu preciso de muita conversa, eu preciso de muita interação, muita transparência. Aqui é um lugar que se conecta muito com o que a gente fala no ágil, e ser capaz de sobreviver em caso de falha. É um fato, se eu estou testando coisas novas, coisas vão falhar. Então, aqui eu preciso trabalhar de forma que, se eu trouxer algum impacto ali, esse impacto ele não pode ser grande a ponto de falir a empresa, tirar o nome, estragar o nome da empresa no mercado, né? Não matar ninguém, enfim. Aqui também conecta muito com uma coisa que a gente fala, que é trabalhar, né? Fazer pequenas alterações, fazer MVP, então se conecta muito com esse lugar de trabalhar com pequenos pacotes e coisa e tal. Aí eu vou ter o caos. Este caos aqui, eu acho que não é legal dizer assim, é um caos muito do Kinevin, precisa entender o caos aqui no contexto do Kinevin. Eu acho que aqui no Brasil a gente usa muita palavra caos para dizer, tá tudo um caos aqui, ou seja, tem um outro domínio aqui, que é o quinto domínio, que eu acho que se conecta mais com essa fala. O caos aqui, ele está mais conectado com o modo de sobrevivência, né? Então, assim, na pandemia, muitas empresas ali quase faliram, algumas chegaram a falir, então, nesse momento, elas estavam numa situação de caos. Você virou a esquina e encontrou um leão ali na esquina, ali. Você está num momento de caos ali, né? Você tem que correr, porque senão o bicho vai te pegar. Então, o caos ele tem a ver com esse local onde não dá tempo para pensar em muito o que você vai fazer, você tem que agir imediatamente. Então, eu vou sair correndo ali e depois eu vou entender se ele deu bote, se ele ficou lá sentado, não deu bola para mim, né? E a partir disso eu vou responder. E aqui é um local que eu preciso estar trabalhando sempre com novas práticas. Não necessariamente eu virei esquina, encontrei o leão, saí correndo, primeira vez deu certo. Numa outra ocasião, se isso acontecer, vai dar certo. Podia ser que na primeira vez ele não estava com fome, ele só olhou estranho para mim porque ele não gostou de eu aparecer na frente dele. Na segunda, pode ser que ele estava com fome, e aí ele deu o bote, sair correndo, não deu certo, né? Então, esse aqui é o local do caos. E aí a gente tem o quinto domínio que fica escondidinho aqui no meio, né? Falar do caos ainda. Muitas decisões para tomar e pouco tempo para pensar, acabei de falar. Agir imediatamente e depois inspecionar se a situação está estável, sem tempo para sondar ideias novas, né? Então, é aquela coisa do modo de sobrevivência. E aí sim a gente tem o quinto domínio, que é o domínio da desordem, que ele fica aqui no meio. Esse domínio eu já ouvi muita piadinha que ele devia ser maior que os outros domínios, né? A sensação, às vezes, que a gente tem é que tem muita coisa que está aqui na desordem.
Essa desordem tem mais a ver com esse papo nosso de, tá difícil, eu não sei onde é que eu estou aqui, o que eu preciso fazer aqui. Então, ele tem muito a ver com isso daqui. A desordem, ela é quebrada nessa versão nova do Cynefin em confusão e aporia. Aporia é a ideia de quando eu crio uma desordem de propósito, né? Quando eu estou fazendo design thinking, que eu estou lá naquele momento onde eu estou antes da convergência, né? Que eu estou divergindo ali, as pessoas estão divergindo. Então, é um local, por exemplo, onde eu estaria aqui na aporia. O Cynefin traz uma leitura bacana a respeito disso tudo. Aqui é um quadrinho que eu acho bacana, né? Na hora que o pessoal que está conversando aqui, ela está dando uma aula para eles aqui sobre Cynefin, e aí o pessoal pergunta para ela, o que eu faço com o que está lá no backlog e está na desordem, né? Ela fala, joga fora, né? Não está lá no backlog, ele já deveria estar lá no complicado, deveria estar no claro, né? Ele deveria estar em algum outro local lá que não na desordem, já deveria estar claro. Então, eu acho bacana esse quadrinho aqui. E a gente tem os limites no Cynefin, né? Então, a gente vai ter um limite, são esses limites aqui. Então, eu vou ter um limite aqui do complicado para o claro, que é um limite muito fino, é um limite muito sutil aqui, depende muito do entendimento e da experiência, da quantidade de vezes que você já rodou aquilo. A gente vai ter do complicado para o complexo essa zona de transição que é chamada de limiar. Então, ela é um espaço onde eu estou fazendo uma transição aqui, né? Aqui eu mudo de um estado para o outro, aqui é muito fino isso daqui. Aqui não, aqui eu tenho 1 milhão de tons de cinza ali, eu vou passando por toda uma transição de lá para cá, quando eu saio aqui do complicado para o complexo. E quando eu vou do complexo para o caos, eu também tenho uma zona de transição que eu passo de um lugar para o outro. E é possível também, está na divisa aqui, ó, sair do claro e vir pro caos. Eu vou falar disso na hora que eu for mostrar esse desenho aqui em 3D. O Cynefin tem uma versão em 3D. Aí eu falo um pouquinho desse lugar onde eu estou saindo do claro e estou indo do caos, mas é possível essa movimentação também. Aí, se eu olhar o big picture aqui, então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, no claro, a pergunta que eu vou fazer aqui, né? É o que podemos fazer agora? No complicado, quem ou qual especialista nós precisamos para resolver isso? No complexo, quais são nossas ideias seguras para falhar? Então, eu vou olhar para isso daqui. E aqui no caos não dá tempo de perguntar, eu tenho que fazer, eu tenho que agir de imediato, né? Então, para começar a entender um pouquinho, olhar um pouquinho para o big picture. Se eu olhar do lado de cá e eu vou ver que eu tenho sentir, né, e responder aqui, ó, eu vou ter um analisar e um classificar aqui na ponta, né? O que eu vou ter aqui dentro do complexo e do caos? Eu vou ter o sentir no meio, ó. Eu vou agir, eu vou tomar alguma ação primeiro do sondar ou do agir, aí depois eu vou sentir, eu vou responder. Então, a gente já começa a notar algumas diferenças do lado de lá e do lado de cá. Todos os domínios têm seu valor. Eu acho que a gente é criado num mundo onde a gente olha muito para o complexo ali e fala assim, preciso de estabilidade, preciso disso, preciso daquilo. O complexo é muitas vezes visto como uma coisa negativa, mas ele faz parte da vida, ele faz parte da jornada, ele tem seu valor, ele tem seu momento. É importante entender que ele existe e saber atuar nele. Para isso, tem uma historinha que eu gosto de contar, ela é fictícia, vou contá-la bem rápido para vocês aqui, e o objetivo dela é mostrar que todos esses domínios têm seu valor e que as coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente, quando olha para uma empresa, olha para um projeto, a gente não tem uma coisa num lugar ou em outro. A gente tem, mesmo no desenvolvimento de um novo produto ou lá numa linha de montagem, a gente vai conseguir observar coisas que estão em domínios diferentes. Então, imagina lá o seu José, que no meio da pandemia, dentro de casa, trancado, ele resolveu pegar o hobby dele, que era fazer uns pães que ele fazia de vez em quando de fim de semana, e ele resolveu aperfeiçoar isso. Ele foi lá na internet, olhou novas receitas, resolveu fazer pães, resolveu testar receitas, e alguns começaram a ficar muito bom. A família dele dentro de casa com ele ali começou a gostar, e ele começou a fazer uma quantidade grande de pães, ele resolveu dar para alguns vizinhos, ele resolveu dar para alguns parentes,
essas pessoas também gostaram e começaram a pedir esses pães para ele. E ali ele começou uma pequena produção de pães ali. Nesse momento ele estava no claro, ele estava seguindo as receitas ali, ele estava fazendo tudo bonitinho na cozinha dele ali, by the book, seguindo as melhores práticas de como é que ele poderia fazer os pães dele. Quando a pandemia deu uma amenizada e a gente pôde sair, a gente pôde olhar para o mundo de novo, pôde conviver de novo, ele falou, nossa, é isso que eu quero fazer a partir de agora, e ele resolveu abrir um café. E aí ele começando a pensar sobre o café, ele falou, poxa, eu vou precisar de uma vitrine, eu vou precisar de um balcão, vou precisar de um caixa, eu vou precisar de pessoas atendendo, e eu posso, de repente, melhorar essa minha experiência aqui, né? Quando as pessoas vêm aqui servindo um bolo, um café. E aí, nesse momento, ele descobriu que tinham várias coisas que ele não entendia. Ele não entendia de como é que abria a empresa, como é que ele abria o CNPJ do café dele, como é que ele ia montar a vitrine, como é que ele ia treinar essas pessoas que iam fazer atendimento, aonde ele poderia comprar esses pães, como é que ele ia treinar a equipe dele. Então, nesse momento, ele foi atrás de especialistas, pessoas que foram ajudar ele em diferentes frentes ali a resolver os problemas dele. Ele arranjou uma consultoria ali que ajudou ele a abrir o CNPJ dele, a achar o ponto, a montar a vitrine, que tipo de profissional ele precisava trazer para a cafeteria dele, imagem que ele queria vender ali na cafeteria dele. Então, ele foi atrás de especialistas que ajudaram ele a montar e entender esse funcionamento. Aqui, nesse momento, ele já estava tendo complicado e estava tendo claro. As duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo já, né? Lá na cozinha dele tinha os pães que estavam acontecendo, estavam sendo feitos, seguindo receita e tudo mais, e ele tinha um complicado ali, que era esses especialistas estavam ajudando ele. Aí imagina que o senhor José, em determinado momento, assistindo televisão, ele viu um programa e resolveu testar algo diferente. Ele estava vendo lá sobre novas receitas, comida do futuro e tudo mais, e ele descobriu uma farinha de grilo, uma farinha de inseto, que lá no programa estava sendo dito para ele que era um produto do futuro, era a comida do futuro. Ele resolveu comprar um saco dessa farinha e testar. E ele gostou do sabor, ele gostou do que ele viu ali. Neste momento, ele foi para o complexo. Poxa, eu posso vender esse pão com farinha de grilo junto com o meu outro pão? Será que as pessoas vão sentir nojo? Será que as pessoas vão se conectar? Eu posso vender isso no mesmo espaço? Qual é o tempo que esse pão dura antes de estragar? Será que é o mesmo tempo do pão feito com farinha tradicional? Qual é o preço que eu posso cobrar para esse pão aqui? Então, o que ele resolveu? Seguro para falhar. Eu vou fazer uma pequena quantidade. E eu vou abrir um Instagram ali, colocando pão ali feito com farinha de grilo. Ele fez todo um trabalho ali para não atrapalhar a produção dele o dia a dia. Não investiu demais, fez um investimento seguro, que se tudo ali desse errado, ele não ia ficar num prejuízo que seria capaz de fazer com que ele quebrasse ali o café dele. Então, ele estava seguro para falhar aqui quando ele estava testando. E aí, qualquer semelhança com a realidade é coincidência, estoura uma guerra do outro lado do mundo, entre dois países que são grandes produtores de farinha de trigo, e o preço da farinha de trigo aumenta muito, começa a faltar farinha no mercado, e aí os bolos que ele comprava de outras empresas para vender ali no café dele, a farinha que ele usava para fazer os pães dele começam a faltar, o preço começa a subir muito, é uma situação inédita, os especialistas não sabem como ajudá-lo a resolver isso, e aí, nesse momento, ele cai no caos. Ele entra no momento onde ele está no caos, ele precisa agir, vou fazer um estoque de farinha, como é que eu vou lidar com isso? Ele vai precisar buscar isso daí. Então, é uma história fictícia, mas para mostrar que a gente pode estar em vários domínios ao mesmo tempo, né? Isso aqui conecta muito, né? O lugar de múltiplos pertencimentos, né? Ó, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí o Kneb começa já a nos ajudar a como é que é o meu modo de ação em cada um desses lugares, que práticas, que ferramentas eu vou usar aqui em cada uma dessas situações. Então, no claro, aqui eu posso estar usando Six Sigma, aqui boas práticas, eu posso estar usando aqui, de repente, aqui aquilo que vem do Lean, né? Práticas emergentes, eu posso estar olhando para um design thinking aqui, de repente, e aqui eu vou ter que
a tomar uma ação inédita que ninguém tomou para poder caminhar a respeito disso. Alisson, eu vou estar sempre te cutucando aqui, tá? Vou te colocar aqui constantemente em xeque aqui. A gente estava numa conversa tempos atrás, eu não me lembro onde é que foi, e alguém te perguntou, então aquele método é específico para cá ou para lá, e aí você teve um insight na hora lá que foi muito bacana, que falar que assim, poxa, o Scrum, né? O pessoal do Kineric coloca o Scrum aqui no limiar entre o complexo e o complicado. Mas depende muito como a gente está rodando isso, né? Se eu fazia projetos ali de um ano, né? Fazia tudo ali, desenhava tudo, depois codava tudo, depois testava tudo, depois colocava em produção. E agora eu comecei a fazer 24 sprints de 15 dias, e só lá no fim eu coloco em produção, provavelmente eu estou por aqui ainda, né? Mais perto daqui, eu estou tentando testar internamente alguma coisa, mas eu não estou olhando para o complexo, eu não estou agindo no complexo, correto? Não sei se você lembra dessa fala, estou te colocando na fogueira aqui. Mas eu gostei muito desse seu insight, porque eu estou falando assim, pô, Six Sigma cabe aqui cabe Lean, aqui cabe o PMI, né? Aqui cabe Design Thinking, aqui cabem outras coisas, mas vai depender muito de como é que eu estou usando essas práticas, de como é que eu estou trabalhando isso, correto? Correto. Eu acho que Não, porque no caso do ágil, ele, em princípio, certo? Em princípio, não, quando eu falo em princípio, eu estou falando assim, em termos de seus princípios, ele ficaria nessa transição entre o complicado e o complexo. Por quê? Porque ele, ele é desenhado, o ágil, em termos geral, ele é desenhado para você lidar com o desenvolvimento de algo num ambiente de incerteza, certo? Então, você está se relacionando com uma série de variáveis que você não tem certeza o que elas são, quais são e tal. Então, por exemplo, o que você vai desenvolver, quais são os skills das pessoas envolvidas, o que vai acontecer no projeto, enfim, tem uma série de perguntas, uma série de questões que estão envolvidas ali onde você começa sempre um projeto nesse estado de estar lidando com uma situação muito mais próxima aí do complexo, certo? Uhum. Então, até assim, como que a equipe vai reagir, né, às práticas, o que práticas vão emergir ali para se resolver os problemas que vão aparecer, como é que o ágil vai se solidificando, né, numa equipe. Isso vai estar envolvido aí nessa questão do complexo. Mas a questão é que, uma vez que o projeto começa a andar, e o tempo vai passando, o ambiente pode ser, dependendo do produto que você está desenvolvendo, da empresa que você está, enfim, que o ambiente se solidifique em termos de, em termos dessas incertezas, certo? Ele começa a ficar mais rígido, enfim, como você, por exemplo, você começa a formar um backlog, certo? Você começa a se comprometer com o backlog, ou você começa a se comprometer com o caminho do produto, assim, já no médio e longo prazo. As coisas que vão ser desenvolvidas já estão definidas. O, o, o método de trabalho também se solidifica e as pessoas já estão trabalhando de um determinado jeito e nada mais emerge, sabe? Já tem uma... E aí, então, você repara que você está indo para o complicado, você está começando a ter agora regras, procedimentos, começando a criar rotinas, começando a estar num ambiente muito mais controlado, vamos dizer assim. Então, e toda vez que você imputa controle em algo, seja no controle do futuro por meio do backlog, ou o controle do presente por meio do processo de trabalho, é o movimento de ir para o complicado, certo? É o movimento onde você começa a não estar mais nesse ambiente de experimentação, nesse ambiente em que práticas emergentes acontecem e tal. Então, essa relação, o ágil, então, ele acaba sendo muito contextual no sentido de que
Eu posso estar trabalhando com ágil e estar imerso ali no complexo, por exemplo, testando, fazendo MVPs, testando hipóteses, testando as coisas no mercado, isento de um backlog fixo, né? As coisas podem estar emergindo na medida que a gente está fazendo, certo? E isso pode acontecer por pouco tempo ou por muito tempo, e aí é o momento que você está ali no complexo. Agora, o que é mais comum é rapidamente a gente ir para o complicado. Ou seja, rapidamente as pessoas vão solidificando as regras, solidificando o produto, e aí você está cada vez menos experimentando e cada vez mais definindo como as coisas são. Beleza, e aí você está no complicado. Só que o problema é que esses dois ambientes são completamente diferentes em termos de gestão, em termos de como a gente se relaciona com eles, e aí começa a ficar confuso, porque aí as pessoas pegam práticas ou coisas que são próprias para se aplicar no ambiente complicado, né, e usam no complexo, que coisas que você usaria no complexo, você tenta levar para o complicado, enfim. Então, você perde essa relação, esse critério de ação com a natureza do problema que você está envolvido. Então, no que a gente falou, né, as situações que se apresentam para você não são mais lidas de uma maneira, de um jeito adequado, que o Né? Kinect te É o ajuda. resultado que você precisa entregar naquele domínio, né? Exato, e aí é aí que nascem algumas das dificuldades que a gente tem, né? Legal, muito bom. Bom, os domínios são divididos em sistemas, né? A gente tem aí os sistemas ordenados, o complexo e o caos. Os sistemas ordenados, eles estão aqui, ó, o complicado e o claro, ele vem para cá, ele vai estar do lado de cá, e do lado de cá a gente vai ter o sistema complexo e o sistema caótico aqui. Antigamente eram conhecidos como sistemas não ordenados, então dependendo do artigo, do que você estiver vendo na internet aí, você vai ver esses dois caras aqui como sendo um sistema não ordenado. Nos últimos tempos entenderam que tinha uma diferença tão grande do complexo para o caos que não era mais não ordenado, então a gente tem os ordenados do lado de cá, o complexo e o caos. Aqui é o local onde a gente adora estar, né? Aqui é um local muito humano, é um lugar onde o ser humano criou esse complicado, esse claro, tem muito a ver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a intenção que a gente tem de fazer as coisas, da forma como a gente vende ideias e a forma como a gente compartilha conhecimento. A gente tem uma tendência natural a trazer as coisas para cá. Aqui é um local onde a gente consegue dar escala, que a gente tem previsibilidade e tudo mais. Aqui é o local onde a gente vai conseguir fazer inovação. Se eu fico só inovando, eu nunca vou estabilizar isso, né? Eu nunca vou conseguir ganhar escala, eu nunca vou conseguir fazer isso funcionar de uma outra forma. Se eu estou só do lado de cá, eu vou morrer porque eu estou só ali, eu vou acabar ficando para trás no tempo, né? Principalmente nos últimos 20, 30 anos aí, onde a gente nota que as coisas estão acelerando de uma outra forma. Eu acho que tem uma coisa legal aí, por exemplo, uma questão que eu tenho vivenciado muito, que é esse caminho, né? Porque o Kinect tem vários caminhos, né? Uhum. Mas esse caminho do complexo para o complicado e para o claro, sabe? Ele é um caminho bastante comum e bastante é natural a gente executá-lo. Então você tem assim, você vai descobrir algo, certo? Que é o que você falou da inovação ali no complexo. Então você vai para o mundo da incerteza para descobrir alguma coisa, seja desenvolvendo um produto, oferecendo um produto para um mercado, certo? Você vai numa situação de desconhecimento, de ignorância. Qual é o preço que eu cobro? Qual é o público que como é que eu faço? Enfim, tem uma série de perguntas que você não sabe. Aí você, vai para o complexo para tentar criar algo, certo? Só que quando você cria esse algo, ele começa a funcionar, ele começa a ficar complicado, né? Por quê? Porque várias coisas começam a acontecer ali que você tem que começar a ter governança e tal, né? Aquilo começa a ser recorrente, começa a acontecer de forma recorrente, né? O tempo em ciclos, requer governança. E aí que vem os famosos desenvolvedores de software, né? Porque o que o desenvolvedor de software faz quando ele desenvolve um sistema de software, né?
É ele pegar algo que é complicado e trazer ele para o claro, né, porque aí você transforma uma operação que precisa de várias pessoas ou um especialista para executar, e você transforma aquilo num botão, certo? Então esse é o caminho. Legal. Muito a ver com o que o Alisson falou, né? O Kinevin explora, né? Como é que as pessoas percebem e aprendem as situações. Então, o exemplo que o Alisson deu aí, pô, eu quero tenho um produto novo, que preço que eu cobro, como é que eu vou vender isso, né? Até a hora que isso vira um pedaço de código ali que eu estou testando uma automação de uma tarefa e tudo mais, até o momento que eu sei como é que isso funciona, e isso vai para o claro ali, isso vai para um outro local, né? E aí ele serve como um apoio, né, para que a gente possa tomar essas decisões, é aí que a gente começa a conectar. O David Snowden, que é o criador do método, ele fala que a complexidade ela é simples, mas não simplista. E eu gosto de entrar um pouquinho assim na complexidade, porque eu acho que a gente é treinado desde pequenininho a olhar muito para o sistema ordenado, né? A gente esse pensamento analítico, a gente separar as coisas em caixinhas e olhar e categorizar as coisas e olhar para as caixinhas e tudo mais. Desde pequeno tem a aula de matemática, a aula de português, a gente vai para as empresas, tem o departamento financeiro, o departamento de marketing, sempre tem caixinhas, né? Na visão do cliente, não tem o departamento financeiro e de marketing, né? Ele vê um produto, ele se interessa, em algum momento ele toma decisão, compra e usa, né? Para ele tudo aquilo se mistura. A gente não separa depois de um tempo a matemática e o português, né? Eu estou conversando, eu estou fazendo conta, eu estou falando, eu estou me expressando em relação àqueles números que estão ali no relatório, ali, num dashboard. Na vida real, essas coisas elas são sempre todas misturadas. Mas a gente aprende desde o começo a separar em caixinhas, a ter o especialista disso, o especialista daquilo. Então, eu gosto de entrar um pouquinho aqui na complexidade, falar um pouquinho da complexidade, porque quando a gente reconhece que existe essa coisa da complexidade, que tem muito a ver com as conversas e como é que as coisas se misturam e tudo que a gente falou, isso tudo ajuda a gente a pensar estratégia, né? E maximizar resultados. E sobre estratégia, eu gosto de trazer um ponto aqui, né? Estratégia parece que é algo que é só o CEO, é só o conselho da empresa trabalha, desenha. E, na verdade, a minha opinião, não. Estratégia, nós trabalhamos com estratégia o dia inteiro, né? Estratégia nada mais é, simplificando bem, eu sair do ponto A, desenhar como é que eu vou sair do ponto A e vou chegar no ponto B. Como é que eu faço para sair do ponto A e alcançar um ponto B? Se eu estou falando de algo que está no complexo, poxa, eu tenho algo que eu acredito aqui que eu preciso fazer, tem um resultado que eu espero disso, como é que eu saio daqui e chego lá? Então, eu vou sondar ideias diferentes, eu vou ter certeza que eu não falhei, eu vou pivotar no meio do caminho em prol de conseguir chegar lá no resultado que eu preciso alcançar, né? A partir do momento que eu começo a idealizar que existe esse lugar, fica mais fácil pensar e entender que eu vou ter que usar diferentes estratégias em cada lugar. Aqui, portanto, é algo que eu conheço a priori, né? Então, que está aqui nos sistemas ordenados, a gente busca muito aquela coisa à prova de falha, é algo que eu sei com o passado, eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer. Quando eu venho aqui para o complexo, é algo que eu vou conhecer depois que eu executar. Então, eu vou precisar me movimentar. Voltando, por exemplo, do Alisson lá, poxa, eu estou pensando no produto novo, que preço eu ponho? Eu vou precisar testar isso. Né? Dá para subir mais de preço? Não dá? Eu vou baixar o preço disso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso agir, sentir. Esse preço, o cara vendeu muito fácil, muito rápido. Eu acho que dá para a gente subir. As pessoas estão vendo um outro valor aqui. Eu posso cobrar mais por isso. Ou não está vendendo. Será que eu estou me comunicando bem? Será que o preço está muito alto? Então eu vou agir e a partir do momento, né? Eu vou sondar, testar ideias, um preço novo, um pitch ali para esse produto. Eu vou sentir o resultado que veio disso e a partir desse momento eu vou responder. Então, aqui eu só conheço a resposta a partir do momento que eu executei ela. Bom, e aí eu já falei um pouquinho, né, como é que a gente vai agir no complexo. Aqui tem um desenho que eu adoro, né? Quais são as mudanças que podem afetar o sistema? Como é que podemos monitorar o impacto disso? Isso aqui é importantíssimo, né? Porque se eu não sei como é que eu vou olhar e entender se isso está dando certo ou errado, eu posso estar falhando e não sei, né? Se eu tiver sucesso, como é que eu amplifico isso? Se eu não tiver sucesso, como é que eu me recupero, né? Aqui entra a ideia do seguro para falhar.
Eu comentei que eu ia falar que o Kinevin ele é em 3D, então aqui tem uma figura que a gente consegue visualizar o Kinevin em 3D. Eu demorei um pouquinho lá atrás para entender, porque o Kinevin tem uma coisa assim, tem um livro hoje, que eu acho que é um livro de consulta, que vale a pena ler uns capítulos conforme a gente está passando por um detalhe ou outro. Acho que não é um livro para pegar e ler de começo a fim. Tem muito artigo do Dale Snowden, mas você não acha muita coisa consolidada, né? Então, algumas coisas assim a gente precisa investir um certo tempo para entender. Essa aqui foi uma delas. Quando eu estou falando do claro, ele nesse desenho 3D, ele é mais alto porque é um lugar que eu preciso de muita energia. Parece que e antes chamava até simples e deixou de chamar simples porque as pessoas confundiam aquilo como algo simplista e não é. Se eu olhar para uma linha de montagem de carro, onde eu tenho vários robôs ali e o robô sabe exatamente que peça de carro pegar, aonde colocar o ponto de solda, que momento ele faz isso e tudo mais, isso não é algo simplista. Tem 100, 150 anos ali de estudo, tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, tem computação, tem um monte de coisa que foi testada, tem conhecimento de como é que uma linha de montagem funciona. Tempos atrás eu estava vendo no Netflix um documentário sobre o DeLorean, aquele carro do De Volta para o Futuro. É interessante, em determinado momento lá do documentário, que o carro foi desenhado, né, com a cara que a pessoa lá que idealizou o DeLorean queria. Mas quando você coloca isso numa linha de montagem, eles tiveram que mudar a parte do design do carro, porque numa linha de montagem tem uma sequência que você precisa ir colocando as peças para que você tenha ali eficiência e parte do desenho teve que ser modificado do carro para que isso fosse eficiente dentro de uma linha de montagem, né? Então, tem muito entendimento, tem muito estudo. Então, é um local que requer muita energia para você chegar lá. Por isso que ele fica nesse patamar. Já no complicado, a gente tem um patamar menor aqui. No caos, é um local, é um lugar onde ele é mais alto que o complexo aqui, porque o caos, para se manter, ele precisa de um tanto de energia ali acontecendo. Ele não é um lugar que dura muito tempo, você tem que estar colocando muita energia constantemente nele para manter ele ali, as coisas dentro do caos. Então, por isso que a gente coloca o complexo mais baixo aqui. E aí você pode ir transitando entre eles, né? Inclusive, eu falei que eu ia falar, que eu ia comentar aqui, ó. Eu tenho a ideia da complacência, né? Um lugar onde eu posso cair do claro, aqui num abismo para dentro do caos. Como é que isso funciona? Exemplo simples. Dirigir está no claro. Tem melhores práticas. O sinal ficou amarelo, eu tenho que diminuir a minha velocidade. Está lá no livrinho lá, que a gente estudou lá na hora de tirar a habilitação. A hora que o sinal fica vermelho, pensar num carro ali que não é automático, é mecânico, é manual, eu vou precisar na embreagem, vou precisar no freio, vou parar e vou aguardar o sinal verde para que eu possa engatar uma nova marcha ali, engatar a primeira ali e sair com o meu carro. Se eu não respeito isso, né? Se eu passo por esse sinal acreditando que está tudo bem, que eu sei que ali não tem muito trânsito, que vai dar tempo e tudo mais, isso é a complacência, e vem uma bicicleta, vem uma moto, vem um carro, vem uma pessoa ali, o que vai acontecer? Vai colidir. Então, a gente vai sair nesse momento aqui do claro e vai cair numa situação de caos. A ideia da perda de controle aqui é através da complacência, né? Então, o Kinect tem bastante coisinhas assim que a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, e é bastante interessante. Essas movimentações, né, entre os domínios, né, são conhecidas como dinâmicas. Existem várias dinâmicas. A dinâmica roxa, Hackathon, por exemplo, La Casa aqui, ela é uma dinâmica cara, é difícil você manter isso aqui rodando. Então, por exemplo, Hackathon a gente faz um fim de semana, a gente faz um tempo pequeno. Eu posso estar pegando especialistas, trazendo eles aqui, ó, lembra aqui, ó, para a aporia, e da aporia, então eu vou colocar eles num lugar onde eu vou gerar discórdia ali, né, no bom sentido, e aí depois eu posso conectar, né, aquela ideia que emergiu ali no momento que começa a ter convergência, no que a gente entende que seria dentro do Kinevin aqui o mais perto do ágil, né? Abordagem ágil voltada para entrega, né? Talvez esteja conectado muito com isso daqui, ó. Então eu vou olhar um pouco para cá. A partir do momento que eu estabilizei isso daqui, que eu sei fazer isso daqui, por exemplo, implantação de software. Eu tenho um produto na minha empresa que eu tenho que integrar com RP, a gente entrega com meia dúzia de RP, exemplo aqui fictício, eu dou treinamento, a gente tem o treinamento pronto, e aí a gente
coloca esse produto no ar aí, já integrado lá com o RP do cliente e tudo mais. A gente faz isso 500, 600 vezes por ano. Eu posso ter um Gantt disso, eu sei os riscos que eu estou correndo ali, eu sei as permissões de banco de dados que eu preciso pedir, eu sei como dar o treinamento. Com o passar do tempo, eu sei que dúvidas as pessoas vão ficar no primeiro momento, eu já posso acertar e melhorar isso. Então, aqui cabe o Waterfall, aqui cabe Gantt, aqui cabe uma série de coisas aqui, né? Bom, aqui rapidinho, só porque vocês vão sair daqui, espero, e vão no Google lá procurar sobre o Kinevin e tudo mais. Vocês vão achar diferentes desenhos do Kinevin, então, só para entender isso, existia um primeiro desenho aqui, os domínios, né? O conhecido, o conhecível, o complexo e o caótico. Depois eles trouxeram o simples, o complicado, o complexo, o caótico e a desordem. Aí, aquele problema do simples, né? Trouxeram para o óbvio, complicado, complexo, caótico, mas a dor de entendimento ele continua a mesma. E aí a gente vem para o clear, agora o claro, né? O complicado, complexo, caótico. Há quem diz que clear para claro não seja talvez a melhor tradução, mas não vi nenhuma outra sugestão melhor. E aí a gente tem hoje 2 desenhos que são aceitos, esse que traz o limiar mais detalhado e um que remete mais à versão anterior do desenho, né? Antigamente a gente tinha os não ordenados já falei, e agora a gente separa aqui em complexo e caos. Aqui cabe mais a gestão tradicional, aqui está mais o ágil, a inovação, P&D está mais para cá, design thinking está mais para cá, né? Então aqui dentro mesmo a gente vai ver variações. Grandes consultorias trabalham normalmente no complicado e são especialistas, eles olham em coisas que estão muito mais para cá, ó, que aqui dentro a gente tem variações também do que é mais complicado, menos. As grandes consultorias trabalham em coisas que estão muito para cá normalmente. E é isso. O Desdoden traz aqui uma ideia de que em qualquer contexto, campo ou prática, haverão aspectos, elementos que são claros e complicados, alguns são complexos, né? E outros podem estar no caótico confuso. A gente tem disso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora, 2023, eu acho que as empresas estão querendo que a gente navegue um pouco mais para cá, elas estão buscando mais estabilidade, elas estão buscando menos risco, elas estão buscando entender esse novo momento que está acontecendo no mundo, no Brasil e tudo mais. Então, acho que o Kinevin é muito bacana, porque saber olhar para tudo isso, saber se apoiar nisso tudo pode ajudar muito a gente. E aí eu queria pedir 2 coisas para vocês aqui, ó, antes da gente abrir para dúvidas. A primeira, eu queria tirar uma foto nossa aqui, ó, que eu queria fazer um post lá no LinkedIn, a gente fazer um network depois aqui. E eu queria pedir para vocês abrirem a câmera de vocês, darem um sorriso. Vocês me ajudam aí para a gente poder tirar aqui, ó, uma foto. E aí, vamos aproveitar que a gente está aqui, ó, com o mestre Alisson aqui, para tirar dúvida comigo. Vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho disso no dia a dia, como é que vocês vão usar e tudo mais. Então, ó, 1, 2, 3 e... Legal, muito bom. E eu quero fazer um convite para vocês aqui, ó, antes da gente abrir para as dúvidas. Eu vou falar disso e a gente já vai para as dúvidas aqui, ó. A gente vai começar lá no Software Zen um treinamento que é o Transcendendo a Agilidade com Kinevin. Por que transcendendo? Porque tem várias coisas ali além do ágil, né? E eu acho que em 2023, agora, com as empresas buscando mais estabilidade, a gente vai ter que navegar de novo um pouco mais para cá. Eu acho que o Kinevin pode ajudar nesta jornada, pode ajudar a gente nesse momento aqui a entender para onde eu devo ir, como é que eu tenho que executar as coisas e tudo mais. O treinamento começa na quarta-feira, dia 8, é a quarta-feira da semana que vem, não é a quarta-feira amanhã, é da outra semana. Ele está com um precinho promocional hoje, está com 10% de desconto hoje. Você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão, no débito, pode fazer transferência, a gente dá um jeito, pode pagar em até 12 vezes parcelado e quebrado em até 12 vezes R$ 53, tá? Se gostou e quer pagar em vários métodos, quer dar para o amigo, para a namorada, para o namorado,
não tem problema, a gente resolve também. Eu vou colocar o link disso daqui no chat e vamos abrir para perguntas, que eu acho que vocês devem ter perguntas aí. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vocês devem ter perguntas aqui para fazer. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E vou abrir para perguntas. Quem tem perguntas aí? Vamos aproveitar aqui para... Deixa eu colocar o óculos, porque sem óculos eu erro o nome de todo mundo. Marcela, diga, Marcela. Boa noite, obrigado por você estar aqui. Boa noite. Bom, obrigada pela oportunidade, um prazer conhecer você e o Alisson aí. Legal, o prazer é Eu nosso. queria saber o seguinte, pessoal, para a gente que é agilista no dia a dia com os times, tem alguma dinâmica que a gente consiga aplicar com os times utilizando o Sinofim ou não? Seria para outro tipo de Tem, coisa? tem. E aí eu vou te pedir eu vou te falar assim, ó, eu hoje aqui vou ser chato contigo, tá? Não vou ser chato assim no dia a dia, não, mas hoje é Kinevin, a gente pronuncia Kinevin. Isso, desculpa. Tá? Aí o pessoal fala, não, vou categorizar. Eu falo, não, é fazer sense making, não são quadrantes, são domínios. No dia a dia eu não fico cutucando todo mundo, não, mas aqui hoje meu papel é esse. Sim, existe, tá? E que tem a ver com sense making. Então, por exemplo, retrospectiva é um lugar que você pode rodar sense making. É um lugar onde você pode fazer exercício ali e entender daquilo que o time trouxe para a retrospectiva. O que está no claro? O que eu posso usar de melhores práticas? O que está no complexo? Eu vou ter que achar um especialista, de repente está no time, de repente não está, para ajudar a gente a lidar com aquilo. Vou ter que chamar alguém do RH para lidar com uma situação de comportamento, por exemplo, ali. O que está no complexo? Né? O que a gente vai ter que sondar ideias ali, testar ideias? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou comunicar isso para fora do time? Como é que eu vou comunicar isso dentro do time? Então, um exemplo aí, no treinamento, a gente passa por um exercício que eu faço isso numa retro até, de um exercício lá, a gente faz isso daí, tá? A gente faz bastante sense making. Mas é através de sense making que a gente chega nesse entendimento do Kinevin aí, tá? Quer complementar, Alisson? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Eu diria que o Kinevin ele tem um poder muito grande de criar clareza em situações que você está vivendo lá no dia a dia, junto com algum grupo de trabalho, equipe, ou com alguma pessoa, ou sozinho mesmo, assim, eu quero ter clareza um pouco disso aqui. Aí você consegue quebrar aquele ponto, aquela situação que você está vivendo, né? Porque eu acho que essa é a palavra-chave. Você está sempre diante de situações, mesmo que seja, por exemplo, uma situação específica dentro de uma retrospectiva, ou estamos diante de um novo produto que a gente tem que desenvolver, ou estamos diante de uma situação de conflito na equipe, ou estamos diante de uma situação por exemplo, algo importante ou difícil que precisa ser implementado no nosso produto e a gente não sabe o que fazer ou por onde começar. Então, ele vai ajudar a criar essa clareza, porque com ele você vai conseguir fazer esse processo de quebra, né, de desdobramento, e aí você vai começar... Aí, isso em grupo, no aspecto social, é melhor ainda, porque você vai descobrir que tem coisas que para uma pessoa era, não, isso aí eu achava que era tranquilo, mas aí a outra, não, mas olha, você não está pensando nisso, não sei o que e tal. Você vai vai descobrir que uma situação tem vários aspectos. E esses aspectos vão se encaixar nesses domínios. Alguns aspectos vão ser simples e vão cair lá para o claro, outros aspectos vão ser complicados e vão complicar. Então você vai conseguir detectar, né, diante desse desdobramento, essas nuances, e aí você vai ter mais clareza sobre que tipo de ação desenvolver ali, né? Isso no conjunto, junto com o grupo, né? Porque é uma dinâmica bem social, né?
E eu acho que isso conecta muito com uma série de coisas que a gente fala hoje em dia, né? Propósito, que aí as pessoas sentem que elas fazem parte, quando você começa a envolvê-las fazendo sense making, elas começam a ver que a voz delas é aceita, elas fazem parte da solução daquilo. Eu acho que a gente vai entender em momentos que faz sentido ter autonomia, no complexo faz sentido autonomia. Se eu estou sondando ideias diferentes, não faz sentido eu ficar pedindo permissão para cada vírgula que eu vou colocar ali. Agora, se eu estou lá no claro e eu estou seguindo boas práticas, né? Eu ministrei um workshop de Kinevin na Petrobras a semana anterior ao Carnaval. Lá, espero estar falando certo aqui, eles têm o PBS lá, que é um livrinho de melhores práticas. Então, se eu vou mexer em um determinado local, qual é o equipamento de segurança que eu tenho que ter? Qual é a forma que eu tenho que fazer isso? Qual é o procedimento? Quem que eu tenho que avisar para fazer manutenção em determinadas áreas? Está tudo melhores práticas. Ali ele tem que seguir a receita. Ele não tem autonomia ali para falar, não vou usar equipamento de segurança. Né? Então, ajuda a gente a entender tudo isso e agir de uma maneira a conseguir resultados melhores. Tá? Respondeu, Marcela? Fez sentido? Fez sim, muito obrigada. Legal. Só uma coisa para acrescentar é que você conversar com pessoas que sabem sobre o Kinevin é muito mais fácil, porque elas não vão ficar, sabe, elas vão Em entender o dúvida, lugar né? de cada coisa, entendeu? Elas vão entender o lugar de cada coisa, elas vão... Isso que o Leandro falou, ou seja, não vai haver essa confusão de uma pessoa tentando fazer um negócio que não cabe num determinado cenário, entendeu? Querendo, enfim, impor um sentido. Por isso que a questão do sense making, né? Uma construção de sentido orientada pelo framework que te guia nisso. Né? Que tem essa Perfeito. magia que eu pedi para o Alisson falar lá atrás, que é esse entendimento dos 5 domínios que o David Snowden trouxe para a gente. Né? Então, é nesse lugar aí. Muito bom. João Paulo, o senhor mandou aqui um WhatsApp. É isso aí, Alisson. Facilitar e palestrar ao mesmo tempo. A gente tem que responder o WhatsApp. O João Paulo estava sem o link, aí coloca ele aqui dentro. Bom vê-lo aqui. Fala, Roberta. Bom revê-la. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, a minha dúvida talvez seja até boba, mas seria no sentido de perguntar se a gente pode, depois de categorizar, utilizar essa questão da categorização pelo Kinevin, utilizar isso como uma técnica até de priorização de demandas, da ordem que a gente vai seguir para estabelecer as demandas, ou não seria, não teria sentido isso? Eu vou te dizer que você pode usar como uma ferramenta. Ele não é uma ferramenta para você priorizar, mas ele pode te ajudar na jornada de priorizar. E eu vou te falar como. Se eu estou no momento agora, 2023, que eu preciso de menos risco, tá? Eu estou com menos espaço para risco agora. As empresas estão querendo diminuir custo, elas estão querendo um pouco mais de estabilidade e tudo mais. Eu percebi que tem coisas ali que estão no complexo, eu percebi que tem coisas que estão no complicado, no claro. Dentro de um projeto, por exemplo. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou levar para cima que a gente tem que executar primeiro? Tá? Pode te ajudar nesse sentido. Pode te ajudar no sentido de você entender até o todo e falar: esse projeto tem muita coisa que está no complexo. Esse projeto tem um risco alto. Será que é o momento da gente começar esse projeto? Será que eu não tenho que fatiar mais esse projeto? Fazer um pedaço menor, tentar resolver um problema menor aqui? Então, neste lugar, pode ser que ele sirva e te apoie aí como uma ferramenta de priorizar. Não priorizar no sentido de eu vou fazer esse, depois esse, um a um ali, mas de uma forma macro ele vai te dar um entendimento diferente. E essa coisa do social que o Alisson trouxe, né? A hora que você faz sense making com um grupo diverso de pessoas ali, e essas pessoas chegam nesse entendimento em conjunto, isso facilita você criar também um entendimento entre todos ali do porquê que a gente está despriorizando isso, por que a gente está priorizando aquilo. Então, ele te ajuda de maneiras diferentes aí a te apoiar na tua priorização, tá? Respondi? Sim, respondeu. Obrigada. Eu acho assim que isso que o Leandro falou tá perfeito, mas eu complementaria dizendo o seguinte, e talvez
isso seja até melhor que priorização, porque o Knev vai te dar uma compreensão do seu backlog que vai permitir que você priorize bem, entendeu? Que você talvez não tivesse a compreensão que você precisaria para essa priorização ser adequada, né? E aí, enfim, é uma outra forma de pensar, né? Mas o Leandro já tinha dado essa bola, eu só dei uma mexidinha. Só traduziu, né? Deixou mais evidente. Legal. Joia, obrigada, pessoal. Joia, Roberta, obrigado, a gente que agradece. José Venilton, falei correto o seu nome? Sim, tá correto. Boa noite, pessoal. Boa É, noite. eu tive uma ideia assim interessante, mas não sei se faz tanto sentido. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu gosto de fazer um mapeamento quando eu entro num novo projeto, assim, buscando sponsors, vendo pessoas e até analisando as pessoas lá que estão naquele projeto, né, que estão naquele ambiente. E aí seria interessante utilizar o Knev nessa contextualização, assim, de setores, de liderança, por exemplo, ali está mais caótico, ali está mais complexo, tal, e fazer esse tipo de análise. Eu acredito que sim. Essa diversidade de pessoas que você trouxe aí, diversidade no sentido de são pessoas de áreas diferentes, são pessoas que têm cargos diferentes e tudo mais. Se você conseguir, nem sempre é possível, né? Mas se você consegue fazer sense making com todos eles ali, para entender ali, no momento que você está avaliando o projeto, se ele faz sentido você caminhar com ele ou não e tudo mais, eu acho que faz total sentido, sim. Ou até você fazer sense making enquanto a equipe apresentar isso no kickoff do projeto, eu acho que conecta, sim. Quanto mais você conseguir transmitir essa visão, eu acho que isso ajuda muito o projeto fluir de uma maneira mais consistente, as pessoas entenderem melhor o propósito, para onde a gente está indo, por que a gente está indo, por que isso está assim, por que isso está assado, por que aqui a gente está fazendo desse jeito e ali a gente está fazendo de outro jeito, né? Então, eu acho que conecta com o que você trouxe ali, tá? A gente tem hoje, dentro das empresas, 5 gerações diferentes, né? Nunca antes na história da humanidade a gente teve tantas pessoas diferentes dentro de empresas. Então, a pessoa que nasceu ali um baby boomer, né, que nasceu pós Segunda Guerra Mundial, ele tem uma forma de olhar para o mundo. O cara que está ali já com 23 anos de idade, provavelmente saindo da faculdade agora, que é uma pessoa que está entrando no mercado agora, mas que já nasceu nesse século, não conhece o mundo sem celular, não conhece o mundo sem internet e tudo mais, ele tem uma outra percepção. Como é que a gente coloca essas pessoas diferentes para conversar? Como é que a gente pode alinhar isso? Que Neve pode te ajudar nesse lugar, tá? Eu não sei se você quer complementar, Alisson. Voltando àquele negócio de falar assim, qual é a situação que você quer endereçar, que você quer resolver, certo? Então, se a gente trocar uma bola aqui, a gente vai conseguir uma síntese de uma situação, certo? Que você consegue apontar, por exemplo, que a empresa está com alguma dificuldade, e essa situação, por alguma razão, ela precisa de mais compreensão, certo? Para que você consiga chegar no detalhe do que fazer com relação àquilo, certo? Então, sempre que você tiver em em uma situação que tem uma situação, enfim, em algum contexto em que haja uma situação na qual é preciso agir, mas não tem essa compreensão sobre o que fazer, é por isso que a gente fala que é sense making, ou seja, aquela situação não está fazendo muito sentido a ponto de você saber o que fazer, você está confuso, certo? E aí é aí que o Knev, como dinâmica, como instrumento, como ferramenta, porque assim, o jeito que vocês conheceram hoje, que o Leandro explicou, é uma descrição do framework ou dos conceitos que estão envolvidos ali e tal. Mas para compreender a utilização disso, ou seja, o instrumento, a ferramenta, aí a gente tem que, né, aí é por isso que tem a proposta do curso, né, porque a gente vai entrar mais a fundo para poder entender
como eu faço, né? Como é que eu uso isso de Uhum. fato, né? E aí tem essa Uhum. questão. Legal. Gente, eu coloquei um post, é o último link que está ali, ó, é do post da imagem ali. Eu vou pedir para vocês darem um like, compartilharem, escreverem lá eu fui, para ajudar a gente a promover esse trabalho, essa palestra, essas conversas aqui. Se vocês puderem clicar lá e lá dar um like, fazer um share, escrever eu estava lá, eu gostei, se gostou, né? Ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, a promover esse trabalho. Eu não sei se tem mais alguém com alguma dúvida aqui, se a gente conseguiu. Diga, Marcela. Gente, não seria uma dúvida. Eu peço até desculpas, eu queria saber se eu posso aproveitar esse espaço aqui, Leandro. Falar um pouquinho, eu sei que não tem muito a ver com o tema aí, mas da crise que a gente está passando, muitos agilistas aí sendo desligados. Eu fui desligada ontem da fintech que eu estava. Então, tem muita gente aí nesse cenário, muita gente com bastante experiência, que é ex-dev, ex-DBA e tal, e não está conseguindo vaga. Eu sou uma delas, então se alguém puder me ajudar, por favor, eu agradeço muito mesmo, porque eu tenho uma filhinha pequena e tal. E a gente também, de alguma forma, tentar ajudar essas outras pessoas, assim, sabe? Eu acho que a gente, com esse Não, network, pode ajudar de alguma forma. pode sim. Faz network lá no link do LinkedIn lá. Marcela, é bacana esse assunto, porque não é a primeira vez que eu vejo isso, acho que o Alisson já viu isso, né? A primeira vez que eu lembro que eu senti isso foi lá no começo dos anos 2000, com gerentes lá de telecom, gerentes de projeto em telecom, eu já vi isso com desenvolvedor Java, uma época que faltava desenvolvedor Java e de repente... Então, se são ondas que acontecem no mercado, é natural, faz parte do jogo, né? E, de novo, assim, eu acho que a gente viveu muita coisa que estava muito aqui, né? Projetos novos, a gente precisa ter muita gente dentro da empresa, a gente precisa estar fazendo muita coisa, acontecer ao mesmo tempo e coisa e tal. A gente estava muito para cá no complexo. As empresas estão tentando estar mais para cá. Então, eu acho que, seja através do curso que a gente está oferecendo, seja pegar o livro e dar uma lida, seja buscar mais sobre esse assunto na internet, eu acho que o Kineve é um cara interessante para ajudar a gente até a entender, poxa, qual é o modo de ação que estão buscando agora, por onde, que caminho que é o melhor caminho para a gente estar seguindo agora. Eu acho que é um momento de diminuir um pouco a paixão pelo ágil, a paixão por isso, a paixão por aquilo, e ser um pouco mais pragmático, né? Então, nesse lugar, conectando com a palestra aí, eu acho que o Kinevin ajuda um pouco nisso. Eu não sei se faz sentido essa minha fala para ti, Alisson, não sei se você tem algum ponto de vista em relação a isso. Eu acho que nós brasileiros, né, somos muito apaixonados, né? Aí, quem trabalha com ágil também tem mais paixão ainda, né? Agora está numa hora que a gente precisa ser um pouco mais pragmático com tudo isso e saber para onde direcionar esforços e tudo mais. Eu acho que o Kinevin pode ajudar nesse pôr o pé no chão, talvez. Bom, a primeira coisa, eu te desejo muito boa sorte, Marcela, e digo que eu acho que todo esse movimento da agilidade, ele abriu muito espaço, né, para as pessoas conseguirem essa penetração na empresa e tal, ou seja, ela abriu o mundo da tecnologia para uma série de pessoas que começaram a contribuir de uma maneira muito importante, certo? Que antes não tinha, e que isso tornava a tecnologia um ambiente muito difícil de se trabalhar, e que, assim, esse movimento é um movimento de mercado que eu diria assim, enfim, que eu realmente me solidarizo com as pessoas, porque eu acho, sei, eu tenho uma opinião assim de que não é uma coisa assim muito adequada de ter sido feito, sabe, pelas empresas. Assim, eu acho que essa massificação das pessoas, houve uma irresponsabilidade. Se é de fato algo
que precisava acontecer por questões econômicas, eu acho que houve uma falha muito grande em algum momento, né, assim, para contratar talvez acima do que se esperava. Então, eu acho que as empresas têm um certo... Eu não gosto de falar a palavra culpa, né, mas assim, tem uma história aí que não está bem contada, certo? Agora, eu diria que seria importante a gente diferenciar a importância do nosso trabalho individual desse movimento, né? Porque assim, a gente não confundir, né, da gente ter sido escolhido nesse grande movimento de massa como ter sido algo pessoal. Eu acho que houve digamos assim, uma seleção muito impessoalizada disso, ou seja, os critérios não muito claros, uma série de decisões não muito humanas, certo? Que foram consideradas em termos de critérios, enfim, que a gente não conhece, e esse é o problema, né? Então, eu diria que tem algo aí que, sabe, que me incomoda demais nessa história toda aí das demissões em massa, porque não é também só nessa área. A sensação que eu tive foi assim, em algum momento, CEOs se reuniram e falaram assim, galera, a gente precisa de mais eficiência, vamos... Tá, e todo mundo resolveu cortar ao mesmo tempo, porque não é possível. Como é que abre um ano novo, 2023, e todo mundo resolve fazer a mesma coisa? Todo mundo resolve demitir um monte de gente e tal. O que aconteceu antes que precisava dessas pessoas e agora não mais? Qual é o jogo que está sendo jogado? Então, tem uma discussão importante a se fazer com relação a... Porque não é uma coisa da agilidade em si, é uma coisa do que eu diria que é uma questão muito mais assim de política das empresas, de como elas estão se relacionando com as pessoas que estão ali envolvidas, que, enfim, precisa ser discutido. Então, assim, Marcelo, eu queria que você realmente, eu desejo muito boa sorte para você. Eu acho que é bom ter calma, seguir aí o seu caminho, não se desesperar muito, olhar direitinho quais são as opções que vão aparecer, olhar muito bem qual é a empresa, qual é a proposta, quais são, porque assim, as empresas que estão criando esse histórico também não é uma coisa boa para elas, na imagem delas, certo? Enfim, então, tem tudo isso aí para se avaliar e eu espero que dê tudo certo para você aí, tá? É isso. Vai dar certo, né? É uma questão aí só de tempo, as coisas se encaixam de novo. O mercado faz isso, né? Primeira vez que eu vi, acho que não vai ser a última. A causa do porquê que todo mundo sai do A e vai para o B do dia para a noite acho que é difícil de mapear, difícil de entender, mas é isso daí. É o jogo, é o jogo, infelizmente, que se joga e respirar e seguir em frente, vai dar certo. Parte da nossa luta na agilidade é para que essas coisas não aconteçam, para que a gente tenha realmente sustentabilidade nas operações, para que a gente tenha responsabilidade. Tudo isso são valores importantes, né, que a gente traz. E é a luta, é a parte da luta. É isso aí. Melhorou um monte de coisa, temos mais coisas para melhorar, né? Vamos seguir o jogo melhorando. Diga, Roberta. Eu só ia falar rapidinho aqui, Marcela, conte com o meu apoio, tá? Precisar, pode mandar lá o CV, a gente manda para os grupos aqui, a gente manda dentro da empresa também, para ver se você vai ser realocado o mais rápido possível, porque eu sei que é uma situação, né? Às vezes, quando a gente está numa situação dessa, é até difícil querer escolher muito, porque a gente está querendo sair daquela situação chata de não ter nada, né? Então, estou torcendo por você, eu espero que melhore. E com relação a essa parte do mercado, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Você não ter esse cuidado de simplesmente fazer uma grande contratação, que daqui a pouco você vai dispensar aquelas pessoas. E eu vejo isso acontecendo com
foram tantas empresas de uma vez que eu acho que está todo mundo fazendo isso logo, porque diz, o meu nome não vai ficar tão sujo porque está todo mundo fazendo, sabe? Às vezes eu fico até com essa impressão de que, assim, mas, olha, todas essas outras fizeram, então, se a gente tem que fazer, vamos fazer logo, porque vai ficar aqui misturado no meio e não vai dar tanta visibilidade só para o nosso nome, tá entendendo? Eu sempre fico com essa impressão, eu não sei se é uma impressão correta ou não, mas eu fiquei com essa impressão sim, tá? E eu sinto muito, Marcela, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, você vai daqui a pouco tá aí no mercado de novo, tá? É isso. Fazer network é importantíssimo, você está fazendo aqui, tá certo. O Alisson falou, é mais importante ainda não tomar com o pessoal, porque não foi você, a única pessoa, 8 bilhões de pessoas do planeta, não foi só você que caiu nessa situação, né? Tem pessoas caindo nesse lugar ao redor do mundo. Não é só Acho, né? A gente vê isso está acontecendo, empresas de tecnologia, de forma geral, ao redor do mundo aí, em cargos dos mais diversos, né? Então, é isso daí. É o leãozinho de cada dia que a gente tem que matar aí. Muito bem, mais dúvidas aqui? Deu para entender tudo de Kinevin? Não, né? É um negócio que a gente tem que ir estudando aí e vendo. Estamos à disposição. Tem aqui no... semanas naquele contexto de pós deles era para contratar mais pessoas e entregar mais. Faltava uma visão sistema sobre como a empresa realmente funcionava. Tem uma resposta aí sim, ó. Tem ali no chat ali a fala do Vladson ali. Olha só, né? Contratar mais gente vai entregar mais. Essa era a visão deles ali. Aí faltou entendimento, pensamento sistêmico, olhar que quanto mais gente você tem, mais pessoas para coordenar você tem, você começa a gerar complexidades de formas diferentes ali, né? Faltou alguns entendimentos aí de como é que as coisas funcionam. Coraci, você está quietinho aí, meu caro? Deixa eu te ouvir também, tá tudo bem? Tudo ótimo. E, obrigado pela palestra. Teve uns lances que eu estava desatualizado, hein? Eu entrei assim, conhece quem? Eu falei, putz, estou desatualizado. Obrigado pela atualização. Está bem mais robusto, né? Isso foi bem legal. Ouvindo essa questão que a colega trouxe, Marcela, eu trabalho com consultoria também e a gente tem percebido isso, dessa mudança de mercado. Há uma perspectiva diferente também das empresas. Elas estão procurando pessoas. Eu acho que quem fala de agilidade, aí eu coloco nesse pacote POs, Product Managers, toda essa galera, está sendo uma coisa muito mais pragmática realmente. Eles estão assim, menos falar de gerar valor, mais resolver problemas, sabe? A gente parou de falar isso em cliente, fala, não, o valor que eu vou gerar é resolver teu problema, me fala qual que é o teu problema. Já teve vagas que a gente recusou alguns contatos que o cara não chegava e falava, olha, vocês não estão achando problema, nós temos que fazer um trabalho antes de entendimento de problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Eu acho lá no Discovery, né? O que é que está te incomodando? Nem que seja uma bobagem do tipo, você fala para o cara, isso aí que você está pensando não tem nada a ver, não é um problema, e o cara, que bom que não é um problema. Até coisas que são realmente muito grandes. Então, o mercado está muito louco. É aquela coisa. Infelizmente, a gestão de muitas empresas cai nessa falácia de meu Deus, então o Google, começaram a mandar embora lá nas grandes, eu também vou mandar. Ou a agilidade não deu tudo que eu queria. Mas será que o problema é a agilidade ou será que está no teu entendimento da realidade? E aí ferramentas como o Kenneth ajudam muito. Para parar, às vezes a empresa vai tomar uma decisão, a pessoa está tomando decisões de ambiente claro, complicado, para ambientes complexos. Isso é o erro mais comum que tem, porque eu percebo que eu gosto bastante da ferramenta por causa disso, que ajuda a gente a tomar esse cuidado. Você está num ambiente complexo, você vai tomar atitudes do ambiente complicado, desse domínio complicado, vai dar errado. Não vai funcionar tão bem. Eu fiquei bem feliz com a palestra. Obrigado aí, Alisson, Leandro. Foi muito bacana ouvir. E eu acho que eu tenho que estudar mais, que enfim, eu estou meio desatualizado. Acho que eu estava arrogante demais, achando que estava sabendo bem o assunto, e ele evoluiu muito nesse meio tempo. Rapaz, tem isso aqui. O Kinevin, eu acho que é o framework que eu vejo, que eu noto assim, mais mudanças ao longo do tempo. Assim. Sempre tem alguma coisa nova, eles não têm medo de mudar, não. E sempre tem, todo ano sai umas atualizações, sai umas coisas novas lá.
Estão falando de algumas coisas scaffolding agora, estão falando... Tem bastante coisa nova sempre acontecendo lá, vale a pena tá se aprofundando. É um lugar que eu acho que tem bastante sabedoria, bastante coisa que pode ajudar a gente a navegar no dia a dia. Bacana! Alisson, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A nossa ideia era falar 1 hora, estamos aqui há 1h30. Então, agradecer a todos que ficaram aqui até o fim, o pessoal que abriu a câmera aí, o pessoal que escreveu no chat. Grato a todos. Mestre, grato por esse collab aqui. Vem comigo aqui falar um pouquinho de Kineve. Eu sou um apaixonado por Kineve. Então, algo que me ajudou a entender muito por que algumas coisas davam certas, outras não davam, igual o Coraci falou, né? Que momento que a gente tem que vir para cá, que momento que a gente tem que vir para lá. E é isso. Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Tem o link ali para o curso, para o treinamento. Lá no LinkedIn eu coloquei o link também. Se você está vendo essa gravação, o link está aí também para o treinamento. Vai ser um prazer aprofundar nesse assunto com vocês. Vai ser um prazer descobrir um pouquinho mais e viver mais uma jornada com vocês aí. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.